bola. Lucas 23, 34. Glória a Deus. Hoje nós estamos falando sobre perdão. Uma palavra de perdão para nós. Que maravilha. Amém? Podemos ler? Vamos lá. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De novo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Graças a Deus. Tome o assento aí, meus irmãos, e vamos compartilhar aqui essa palavra de Deus para o nosso coração. Nós estamos caminhando com Cristo, porque nós acreditamos na palavra dele, nós acreditamos que Jesus morreu por nós. Você está aqui por isso, amém? Nós acreditamos na morte de cruz, nós acreditamos no sacrifício de Jesus por nós. Nós acreditamos que o Senhor Jesus, Ele nos limpou, Ele nos lavou. E hoje nós estamos aqui celebrando a vida por causa desse ato de generosidade, de amor de Jesus para conosco. E Jesus, ele sofre. Tempos antes da Páscoa, Jesus estava lá, no sacrifício. E ele era o sacrifício perfeito. E iria chegar o dia em que ele iria ressuscitar, mas era necessário ele ser perseguido, era necessário ele sofrer dores, e foi necessário ele ir à cruz do Calvário. E Jesus passa por tudo isso. Jesus passa por isso. E pensar nisso, pensar nesse fato, que é algo muito importante. Hoje nós estamos vivendo um dia importante para a igreja. A ceia do Senhor é algo que comunica algo importante para nós. A Páscoa também foi algo que comunicava algo importante para a igreja e para a igreja daquele tempo e para as pessoas daquele tempo, não é? Ou para o povo daquele tempo, e depois passou a ser também importante para a igreja. Comunicava e comunica até hoje algo importante para o cristianismo, porque a Páscoa tinha como finalidade declarar que Jesus é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Tinha como finalidade a sua graça e o seu amor anunciado através do ato, não é, da morte de Cristo na cruz. Mostrar que a graça de Deus, o amor de Deus são maiores do que o pecado que nos cerca todos os dias. Então, meus amados, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte na cruz. Ele é o Senhor da morte e é o Senhor da vida. Amém? 1 Coríntios 15, 55 e 57 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia! Jesus venceu a morte e nós, acreditando nisso, estamos nessa caminhada, indo até Deus, de vitória em vitória, de milagre em milagre, porque Deus está nos permitindo caminhar em direção a Ele, nós estamos indo até Ele.
e crendo que Jesus está vivo em nossos corações, e nós cremos que Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. E isso significa você saber que você tem valor. Amém, meus irmãos? Você tem valor para Deus. Você tem valor para Jesus. Nós temos valor. Por isso que alguém foi à cruz do Calvário. Isso valoriza você. Isso diz o quanto você é importante. Alguém morreu por você. Alguém deu a vida por você. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Ele morreu por você, amém? Aleluia, Ele morreu por nós. Glória, glória a Deus por isso. Ele morreu por nós, isso significa que nós temos valor. Isso significa que você tem valor, mesmo sem estar muito próximo. Olhe para quem está do seu lado, à sua direita e à sua esquerda, se possível até atrás de você, e diga: você tem valor. Aleluia, você tem valor. Glória a Deus. E sabendo que nós temos valor, isso faz compensar a nossa caminhada, compensa caminhar com Cristo, compensa continuar na presença de Deus, de Jesus, para irmos até Deus. Compensa caminharmos com Jesus por esse caminho. Compensa, meu irmão, minha irmã, estar com Cristo, ir com Cristo, acreditar que essa jornada pode ser difícil, mas nós vamos vencer, porque nós temos valor. Alguém morreu por mim, alguém morreu por você, Jesus morreu por nós. Isso faz valer a pena, isso valoriza a minha vida e me faz também valorizar a vida. Isso me faz valorizar a caminhada com Cristo e saber que Ele morreu por mim. Isso é motivo de eu criar valor intenso pela presença de Deus. Saber que Ele morreu por nós, que Ele morreu pela igreja dEle. Aleluia! Aleluia! Compensa andar com Cristo. Passe o que passar, custe o que custar. Compensa caminhar com Cristo. Mas então, meus amados, Jesus falou uma palavra. Jesus declarou uma palavra, a palavra perdão. Quando Jesus declara a palavra perdão, Ele estava falando de nós. A cruz diz muito sobre nós. Jesus falou de você na cruz. Jesus falou de mim na cruz. Jesus falou da igreja na cruz. Jesus falou de todos nós aqui. Ele foi àquela cruz em nosso lugar. E quando Ele estava naquele sofrimento, naquela dor, naquela agonia do sofrimento, Jesus estava ali, porque aquele foi o lugar da nossa expiação, do nosso perdão, da prova do amor de Deus por nós, do sacrifício na cruz, e aquele foi o lugar da morte. Na cruz, Jesus nos poupou o julgamento que era para nós, o julgamento que Ele nos poupou, nos livrou dele, foi dando a própria vida em prol daquilo que era a nossa morte. Estávamos mortos no pecado, estávamos mortos, cegos, com venda nos olhos, não enxergávamos nada, mas um dia descobrimos que havia esperança, e a esperança está em Cristo, estava e está em Cristo, e por isso nós temos valor, e estamos aqui hoje para a glória do Deus vivo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, meus amados, porque um dia Ele foi lá para fazer expiação completa por nós.
O seu sofrimento, ele não começou na cruz. Foi toda uma noite de fatos que lhe causaram muito sofrimento. Isso começou desde a traição, até ele ser pendurado pela mão e pelos pés naquela cruz. E todo o sangue do seu corpo foi derramado por nós, foi derramado lá no madeiro. Jesus foi naquela cruz, e naquele lugar de sofrimento e de morte, ele podia ter dito muitas coisas quando ele foi pendurado ali. Ele podia ter dito palavras de maldição, ele podia ter dito uma palavra de xingamento, ele podia ter retrucado aquela ação com vários palavrões. Jesus podia também ter se calado, mas Jesus naquele momento, ele não amaldiçoou, ele liberou uma palavra de perdão. O que você diria? O que você fala quando você está nos seus momentos de aflição? O que você fala quando você está no momento em que as pessoas estão te ofendendo? O que você fala, como você age quando as pessoas colocam você contra a parede, quando a vida está te espremendo? Quais são suas atitudes? A atitude de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes. E a nossa, às vezes, são atitudes humanas. Nós, às vezes, liberamos palavras, retrucamos, amaldiçoamos. Quando nos calamos diante de um tremendo, ou sob um tremendo, um grande trauma. Mas a maioria das vezes nós retrucamos, nós brigamos. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso porque essa era atitude meramente humana. Se Jesus usa ali a sua total humanidade, se ele pensa só de forma humana naquele momento, ele agiria como nós agimos, mas ele sentiu a dor, ele sofreu, ele apenas liberou uma palavra de perdão naquele momento. Qual a palavra? O que você tem liberado? Ou qual é a tua atitude diante daquelas pessoas que estão ofendendo você? É uma palavra de perdão ou uma palavra de maldição? É uma palavra de perdão ou você retruca com palavrões? Você se cala ou você dá outra face? É algo que nós precisamos pensar esta noite, porque Jesus liberou uma palavra de perdão. Jesus liberou uma palavra, ele só disse: perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Então, meus irmãos, Jesus fez isso, porque Jesus entendeu naquele momento que aquela situação não dependia só dele. Como você tem reagido ou agido diante das situações que não dependem só de você? Aprenda a conviver com situações que às vezes não dependem só de você. Muitas coisas em nossa vida estão dando errado, porque nos momentos que a vida nos espreme, que as pessoas nos colocam contra a parede, que as pessoas torturam-nos, nós agimos com um pensamento meramente humano, dentro de uma situação que não depende só de nós. Quando uma situação não depende só de você, a sua atitude, ela pode colocar um problema em toda a sua vida, a partir daquele momento. Muitos problemas que nós estamos enfrentando na nossa vida, é porque num momento como esse, onde as pessoas estão imprensando a gente contra a parede, quando as pessoas estão nos insultando, quando as pessoas estão às vezes até judiando de nós, maldizendo a nossa pessoa,
nós não agimos com espiritualidade, nós agimos com um mero coração e mente humana e logicamente. E quando você só age logicamente, você pode acarretar um problema. Porque tem coisa que você precisa usar o ser espiritual que você é. Sim ou não? Tem coisas que você precisa aprender a usar o ser espiritual que está aí dentro. Jesus, quando estava naquela cruz, se ele não usasse aquele ser espiritual que estava nele, ele tinha colocado tudo a perder. Mas ele não usa meramente um pensamento humano, porque senão ele ia colocar um problema para o resto da vida da humanidade. Se Jesus usa o pensamento nosso, de homens, ele colocaria toda a humanidade num problema sério, num caos. Às vezes a nossa vida está em caos. Nós tiramos a luz da nossa vida por causa do nosso pensamento meramente humano e por causa da nossa falta de espiritualidade e de atitudes espirituais. Jesus era humano, mas também era uma pessoa muito espiritual, porque era o próprio Deus. Jesus, diante dessa situação, ele não criou um problema para a vida, mas ele criou uma solução. Aprenda a criar solução para a vida. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Jesus podia ter dito muita coisa ou até se calado, mas ele não fez, ele disse, ele falou. Ele falou sim, mas ele falou: Pai, perdoa-lhes. A única coisa, meus irmãos, que Jesus sabia que não podia acontecer, era ele fugir daquele momento. Porque João 12, 27 diz: agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não. Eu vim precisamente para esse propósito e para esta hora. Jesus sabia que tinha um propósito no sofrimento, e às vezes, a cada dia que passa, nós entramos em maior problema, em maior desespero, porque nós não entendemos o propósito. Você precisa aprender a entender o propósito em tudo na vida. Tudo na vida tem um propósito. Todas as coisas cooperam. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam. Se você anda nos propósitos de Deus, todas as coisas cooperam. E quando nós temos um enfrentamento, um problema para resolver, uma situação difícil, nós somos de Cristo e dizemos que Cristo está em nós, mas nós não queremos tomar as atitudes que Cristo tomou, nem as atitudes de perdão que Ele teve. É por isso que a vida está se tornando mais difícil. Porque as pessoas, se elas recebem um limão, elas não sabem fazer uma limonada. Meu irmão, minha irmã, existe esse ditado, né? Se a vida te der um limão, faça dele uma limonada. E nós, às vezes, não sabemos fazer isso. Às vezes nós não conseguimos fazer isso, porque nós não entendemos o propósito. Jesus perdoou, porque Ele conhecia o propósito. Se você conhecer o propósito, a vida pode te imprensar. O que vai sair de dentro de você? Perdão. Você vai perdoar. Se você tiver propósito e souber o que é propósito, você vai perdoar. O grande problema, e o que nós quinta-feira eu te falei sobre isso aqui, o grande problema que nós estamos enfrentando é que as pessoas agora, elas são metidas a deixar manifestar o espírito da serpente. Tudo o que acontece, na hora a serpente se manifesta. Comigo não.
A serpente se manifesta na hora. A cobrinha, ó, pisa no meu calo, não. A gente tem que tomar cuidado com isso. É por isso que a igreja está entrando no mesmo pacote que todo mundo. É por isso que a igreja hoje não é mais diferente como era. É por isso que a igreja de Cristo hoje, ela está causando manchas no nome Jesus. Porque a igreja não sabe lidar com a vida. Porque a gente escuta todo mundo, mas a gente não recebe uma palavra de um homem espiritual e de uma mulher espiritual. Homem espiritual e mulher espiritual estão vistos como bobos até pela igreja. As pessoas não recebem uma orientação e querem seguir mais uma orientação. Elas pegam uma orientação e falam assim, não, eu vou tomar minha decisão. É por isso que a vida está assim. Jesus sabia tomar decisão. E a decisão dele foi qual? Ele podia ter se calado, ele podia ter retrucado com palavrões, ele podia ter brigado, mas ele disse o quê? Perdoa-lhes. Tem uma palavra de perdão para você. Você aceita essa palavra? Então, meu amado, pegue essa palavra, aceite na sua vida e libere ela para outros. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Glória a Deus. O amor de Deus por você, Ele não permitiu renunciar à sua morte. O amor de Deus por nós não permitiu a renúncia da morte. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos continuar nessa caminhada de fé. Essa caminhada que vai nos levar à presença de Deus, onde tudo é santo, onde tudo é puro, onde tudo é luz. É por isso que Jesus liberou uma palavra de perdão. Essa palavra vale para você. Essa palavra vale para mim. Sabe o que Jesus estava fazendo com aquela palavra de perdão? Não só lá naquele momento, mas aquela palavra de perdão que serve para mim e para você. Ele estava limpando você. Ele estava limpando a nossa vida do pecado. Ele estava trocando as nossas vestes, porque nós vamos entrar num palácio, numa mansão celestial. Nós vamos entrar diante do rei e ninguém pode entrar num palácio sujo, ninguém pode entrar num palácio com roupas sujas, ninguém entra num palácio com roupas velhas. Então Jesus nos perdoou para nos limpar, para trocar nossas vestes e nos colocar no lugar esperado diante de Deus, diante da santidade, diante da pureza e diante da luz. Aleluia! Aleluia! O perdão de Deus nos limpou, está nos limpando a cada dia para nos levar diante do Rei. Ninguém pode ir diante do Rei com vestes sujas. Então Jesus está limpando, trocando as nossas vestes, limpando o nosso coração. Nada que nós fizermos será capaz de limpar o nosso pecado. Mas receber o perdão de Jesus limpa o pecado. Então, meu amado e minha amada, peça perdão, aceite o perdão, e Ele cuida de te limpar, e libere perdão. Aleluia! Glória a Deus! Tem perdão de Deus para nós. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Tem perdão de Deus para nós. Aleluia. Então, meus amados, a primeira etapa da nossa caminhada com Cristo, ela começa com perdão. Essa primeira etapa de caminhada com Cristo, nós estamos sendo limpos, perdoados por Ele. Limpos por Ele. E nós vemos e vamos compartilhar aqui o que essa palavra de perdão, ela expressa para a igreja do Senhor, para você.
o que essa palavra expressa para a humanidade, o que essa palavra expressa para o mundo. Essa palavra expressa perdão. Ou seja, quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, Ele estava ali dando, através dessa palavra, a ação de se livrar da culpa. Perdão é isso. É a ação de se livrar da culpa. Então, quando Jesus libera essa palavra, Ele estava eliminando em nossa vida. E Ele estava eliminando naquele cenário, naquele momento, o ressentimento. Isso quer dizer que Jesus não está triste com você e nem com aquelas pessoas que mandaram prendê-lo e soltar Barrabás. Porque quando Ele diz perdão, ele está quebrando, Ele está aniquilando, Ele está eliminando o ressentimento. Portanto, meu amado e minha amada, se você recebeu o perdão de Deus, se você, alguém está perdoado, alguém perdoa, esqueça o ressentimento. Não tenha ressentimentos. Jesus estava eliminando o rancor, porque Ele não carrega mágoa de nenhuma pessoa. O perdão precisa eliminar o rancor. Nós aceitamos a Cristo, entramos na presença de Jesus, estamos diante de Jesus, mas quando fala em perdoar, nós retrucamos. Quanta gente doente, quanta gente com câncer, com depressão, porque carrega a mágoa das pessoas, porque carrega ressentimento das pessoas, porque carrega raiva. E quando Jesus estava liberando perdão, Ele estava eliminando ressentimento, Ele estava eliminando rancor e Ele estava eliminando raiva. Ele não guardou isso, Ele não tem relutância em te aceitar. Ele não está frustrado e Ele não está irado. Hoje pela manhã, compartilhávamos aqui essa mesma palavra. Muita gente, eu já escutei inclusive mensagens, cheguei até a pensar nessa mensagem, de alguém dizendo que Jesus talvez tenha sido o camarada mais frustrado no que tange a liderança. Porque quando ele morreu sozinho. Todos aqueles que ele treinou não estavam com ele mais. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando eu escuto essa palavra perdão, eu concluo aqui no meu coração, na minha mente, que isso não é verdade. Jesus não estava frustrado. Ele não foi frustrado. Jesus não carregou nenhum tipo de decepção. Ele não teve nenhum tipo de decepção. Jesus era bem resolvido nisso. Até quando estavam torturando ele, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo quando você está tendo uma ação que você pensa que ia entristecer o Senhor, se você aceitar o perdão, Jesus vai liberar perdão e você não vai decepcioná-lo. É só você fazer o que ele disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, meus amados, essa palavra ou essa atitude, ela nos traz duas lições, pelo menos. Que Jesus perdoa quantas pessoas for necessária. Ele perdoou todos os que estavam presentes ali, Ele perdoou nós também. Uma outra lição é que o seu ensinamento sobre perdão é verdadeiro. Ele perdoa quantas vezes for necessário. É por isso que em Mateus 18, 21 e 22, Pedro disse assim, o texto diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão, quanto ele pecar contra mim? Até 7 vezes?
Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus tinha perdoado. E quando Pedro pergunta se ele tinha que perdoar 7 vezes, Jesus disse, não, 70 vezes 7. Que não quer dizer que Jesus estava dizendo 490 vezes. O que Jesus estava dizendo era justamente isso. Quantas vezes for preciso, for necessário, perdoe. Quanto mais magoarem você, mais você será perdoador. Mas você vai liberar perdão. Essa era a lição que Jesus nos dava aquele tempo, e essa é a lição que Jesus dá a nós hoje. Essa é a lição para o cristianismo. Essa é a lição do cristianismo. Perdão, perdoa, perdoa-lhes. Mas parece que isso não está muito na moda mais. Parece que isso não está na moda para as pessoas mais. Quem perdoa é um bobão. Quem perdoa está por fora. Quem perdoa, aqui ó, você é um otário, hein? Quem perdoa não tem valor. Parece que realmente o diabo e as coisas que ele proporciona têm muito valor. Tem hora que parece que é isso que está acontecendo. Aquilo que Jesus falou parece que não tem valor para as pessoas. Mas aquilo que é mal parece que tem criado valor no nosso meio. É isso que precisa mudar. É isso que precisa mudar. É isso que essa palavra precisa produzir em nossa vida. Perdoa. Perdão. Perdão. A segunda coisa que essa palavra traz e que essa palavra expressa para nós como igreja, para mim como pessoa e para todas as pessoas, ela expressa justificação. Ou ela expressa uma palavra de justificativa. Eles não sabem o que estão fazendo. Foi isso que Jesus disse. Muitas das pessoas que crucificavam Jesus eram religiosos. Eram judeus. Em suas mentes, eles estavam crucificando um mentiroso. Porque Jesus dizia que ele era um com o Pai, um com Deus. Então, para eles estavam crucificando um mentiroso, um trapaceiro, alguém que estava reproduzindo ali uma seita. Mas Jesus, quando fala para eles, parece que ele estava dando razão aos que estavam lhe tirando a vida. Quando ele diz que eles não sabiam o que estava fazendo, parece que Jesus estava dando razão para aquelas pessoas. Mas o que Jesus estava dando nessa palavra de justificativa era o perdão que eles precisavam. Jesus, ele não estava negando a gravidade dos fatos ali. Ele não estava negando que o que estava acontecendo era sério, era grave. Ele não estava negando isso, mas estava reconhecendo que eles não tinham entendido a magnitude do que eles estavam fazendo. Jesus não nega. Nós não vamos negar que hoje a gravidade de algumas coisas que nós fazemos e o quanto elas são graves, e o quanto elas aumentam o nosso problema. Mas nós precisamos saber, meus amados,
que em alguns momentos nós nem imaginamos a gravidade daquilo que nós estamos fazendo, porque nós achamos que estamos tomando a atitude certa. Aquelas pessoas achavam que o que elas estavam fazendo era o certo. Quantas atitudes você já tomou, quantas decisões, e você achava, tinha certeza, nem achava, você tinha certeza que era aquilo que tinha que fazer, mas no final das contas você viu, errei, eu era feliz e não sabia. Já aconteceu isso com alguém aqui? A máscara te atrapalha dizer um amém? Quantas vezes nós estamos certos, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou falar, e depois quando nós fazemos, nós paramos para pensar, e nós pensamos, meu Deus, eu não tinha noção do quanto isso era grave. Era o que estava acontecendo aqui. Jesus não estava negando a gravidade dos fatos, mas ele estava entendendo que aquelas pessoas não entendiam a gravidade dos fatos. Eles não sabiam que mal eles estavam causando. Quantas vezes nós não sabemos quanto mal nós estamos causando para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a vida inteira. Às vezes nós nos perdemos. É por isso, meu irmão, minha irmã, que você precisa estar atento à palavra de Deus. É por isso que você precisa estar atento à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é para nós um manual de fé. A Bíblia Sagrada é para nós uma regra de fé e prática. Preste atenção na palavra de Deus. Jesus estava ali, não negando o que eles estavam fazendo, não era negar o que eles estavam fazendo, mas Jesus estava entendendo que eles não entendiam que era sério o que eles estavam fazendo. Quantos pecados nós cometemos e nem sabemos o quanto eles são graves e o quanto eles vão prejudicar o nosso ministério, a nossa vida espiritual e até física. Quanto preço nós vamos pagar pelos erros, por não saber a gravidade das nossas atitudes. A partir de hoje, aprenda com isso. Pense uma, pense duas, pense 10 vezes se preciso for, antes de tomar uma atitude, mas tome atitudes acertadas para você não precisar ficar repetindo toda vez que você erra. Quantas vezes você já errou sem pensar no que estava fazendo, porque tem dificuldade em atentar para aquilo que é certo, para atentar à voz de Deus e ouvir a sua própria voz e a voz de pessoas que às vezes nem compromisso com Deus têm. Tem muita gente mais inclinada a ouvir a voz de gente que não tem nenhum compromisso com a Bíblia, nenhum compromisso com Deus. Tanto faz o que Deus falou, o que Deus não falou, para elas é a mesma coisa. Tanto faz o que a Bíblia diz ou não diz, para ela é a mesma coisa. E nós estamos embarcando por esse caminho. Mas mesmo que você tenha cometido um pecado com as suas atitudes, o nosso Jesus hoje está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está liberando essa palavra sobre nós. Pai, o Fábio não sabe o que faz. Pai, aquela igreja não sabe o que faz. Então, meus amados, há uma palavra de perdão para nós. Sabe como aceitar o perdão? Reconhecendo e confessando o pecado. 1 João 1,10 diz, João disse: se afirmarmos que não temos pecados, que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso aqui é uma verdade. Mas no versículo anterior, que é o versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Aleluia! As atitudes impensadas, elas são perdoadas. Os pecados são perdoados. Aquilo que constitui pecado é perdoado. Então, meu amado, aceite o perdão de Deus. Essa palavra também é uma expressão de amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor incondicional. Os homens não têm amor incondicional. Os homens, às vezes, têm amor póstumo. Só te ama depois que você morreu. A pessoa morre, as pessoas reconhecem a literatura dela, as pessoas reconhecem a teologia dela, as pessoas reconhecem a visão doutrinária dela, as pessoas reconhecem a ideologia dela, as pessoas reconhecem ela como nome de rua, nome de cidade, nome de grandes avenidas, dão maior importância. Mas essa expressão de amor é uma expressão do amor póstumo, amor pós-morte. Mas Deus não. Deus te ama. Deus te ama não depois que você morre, Ele te ama em vida, porque Ele quer te dar uma morte e você, depois da morte física, ter vida eterna. Então Ele não te ama depois que você morre, Ele te ama agora. Não é como os homens que estão tão preocupados com a humanidade, muito preocupados com a humanidade, mas só faz aquilo que convém a eles, só fazem aquilo que é bom para eles. Mas Jesus não. Jesus, muito pelo contrário, Ele fez o que era mal para Ele, para a vida dele. Ele foi para a morte, porque Ele entendia o propósito. Mas Ele foi para a morte por causa da sua vida. Ele foi para a morte para nos dar vida, para nos restaurar, para nos resgatar. Ele foi para a morte para você hoje receber o perdão dele. Amém? Aleluia! Ele não olhou para o exagero. Amor incondicional. Ele não olhou para o exagero, ele não olhou para a covardia. Ele não olhou para nada que estava acontecendo à sua volta. Ele perdoou quem estava lhe fazendo mal. Ele só perdoou. Só liberou perdão. E essa lição fica para nós. Quando você recebe o amor de Deus, quando você recebe o seu perdão, você deve estender esse perdão e esse amor a outros. Jesus hoje libera perdão para você. Mateus 6, 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você quer amor de Deus, você quer perdão de Deus, amém? Então, receba hoje o perdão de Deus, receba hoje o amor de Deus e libere isso, libere para outras pessoas, abra o teu coração, libere outras pessoas do teu coração, libere, abra o teu coração, não fique com gente andando dentro do teu coração. O nosso coração às vezes fica pesado, a nossa vida fica pesada, o nosso coração fica partido, porque tem um monte de gente sapateando, andando dentro do nosso coração, porque nós os prendemos aqui dentro, porque nós os guardamos aqui dentro.
E essas pessoas, nós vamos dormir, colocamos a cabeça no travesseiro. Quem está lá? Aquela pessoa que mais te feriu, aquela pessoa que menos você gosta, que menos você deseja. Você entra no carro, vai trabalhar. Quem está lá no banco do teu lado? Aquela pessoa que você menos gosta, porque onde você vai, você carrega essa pessoa dentro de você. Vai para um almoço, aquela pessoa participa do almoço, porque você só fala nela o tempo todo, e só fala mal dela o tempo todo. Vai para uma visita na casa do amigo, aquela pessoa que você menos gosta, vai com você, acaba com o teu passeio, tira férias, essas pessoas estão lá, acabando com as tuas férias, porque você só fala nelas, porque onde você vai, você enfia ela no coração. Você leva ela na tua mente. E acaba que durante toda a vida de uma pessoa, as pessoas que você menos gostam são as que mais participam da tua vida. Então hoje é noite de você abrir o teu coração e jogar tudo que é lixo fora, receber o perdão de Deus e perdoar pessoas hoje à noite. É noite de perdão, é noite de liberar perdão, porque Jesus nos perdoou.